Como saber quais peças posso comprar para melhorar meu computador? Com o programa AIDA 64, podemos identificar as peças instaladas no computador. Podemos saber quanto tem de memória instalada. Qual o máximo de memória posso instalar? Qual processador serve no PC? Também posso ver a temperatura das peças, a voltagem dos cabos da fonte e muito mais. Baixe o programa clicando no link abaixo do vídeo. Aguarde completar o download. Abra a pasta Download. Clique com o botão direito em AIDA 64 e escolha Extrair aqui. Dê um duplo clique em AIDA 64 para iniciar a instalação. Clique com o botão direito no arquivo QGIS e escolha Extrair aqui. Execute o arquivo XLI-QGIS. Escolha Stream Edition e clique em Generate. Clique em Copy. Depois Exit. Vá na área de trabalho e abra o programa AIDA 64. Clique em Ajuda. Depois clique Entre com a chave do produto. Clique com o botão direito na caixa em branco e escolha Colar. Feche o programa e abra novamente. Aqui podemos monitorar a temperatura das principais peças. Se tudo está azul, está ok. Motherboard significa placa-mãe. E CPU significa processador. Clique em placa-mãe, depois em placa-mãe novamente. Para saber o modelo da placa-mãe. Essa informação é muito importante, se você precisar baixar algum driver para o computador. Veja como saber o máximo de memória que posso instalar no computador. Clique em Computador, depois em VMI. Na coluna à direita, clique em Arrays de memória, depois em Memória do sistema. Este computador suporta, no máximo, 8 GB de memória. Este computador possui 4 entradas para pente de memória. Máximo 8 GB, com 4 entradas.
Significa que se eu comprar 8 pentes de 1 GB cada, não consigo instalar 8 GB neste PC. Veja como saber o quanto de memória já tenho instalado e qual tipo de memória devo comprar. Clique em placa-mãe, em seguida memória. Tenho instalado 6 GB de memória. Agora clique em SPD. Aqui, vejo os pentes de memória instalados no PC. Ao clicar sobre algum dos pentes, vejo as especificações abaixo. Esse pente de memória possui 2 GB e trabalha com velocidade do modelo DDR2-800. No meu caso devo comprar um pente de 2 GB, do tipo DDR2-800. Veja sempre a informação na linha velocidade da memória. Veja que esta placa-mãe suporta vários tipos de velocidade de memória DDR2, mas não posso instalar duas memórias com velocidades diferentes, pois vai causar danos nas memórias. Clique em placa-mãe, depois em processador, para saber qual processador tenho instalado. Tenho instalado um processador quadricore, do fabricante AMD. Quadricore quer dizer 4 núcleos. Clique em CPU ID para saber o tipo de encaixe para processador existente nesta placa-mãe. Encaixe do tipo Socket AM2+. Clique em monitor, depois em vídeo PCI para saber se tem placa de vidro. Clique em GPU para saber especificações da placa de vidro. Veja aqui o tamanho da memória desta placa de vidro e o tipo de encaixe. O tamanho da memória, mais o tipo de DirectX, são informações importantes para saber se um jogo roda no seu PC. Minha placa de vídeo é de 512 MB. Requisito mínimos deste jogo, 1 GB de memória de vidro. Clique em armazenamento, depois disco físico. Aqui, vejo os discos instalados e seus tamanhos. Clicando sobre eles, vejo as partições existentes. Na coluna à esquerda, clicando em sensor, posso ver as temperaturas, e também posso monitorar as voltagens dos cabos da fonte.